não se consegue terminar o preparo da Ana porque ela chora a tarde toda. E ela está chorando porque ela diz que você é o amor da vida dela. Puxa, também, ela é o amor da minha vida, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu conheço a Ana Regina. Mas se ela decidiu que ela vai casar, a Ana Regina vai casar. Dentro desse clima de tristeza, me despedi e embarquei para Salvador no dia seguinte. Ele achando que eu voltaria no final do ano e eu sabendo que eu não voltaria mais. E que naquela hora eu estava me despedindo do amor da minha vida. Não, meu pai percebeu que eu fiquei muito mal, mas minha mãe, obviamente, dizendo, tá vendo? Eu tinha te avisado. O que me deixou também me causou muito problema. E eu fiquei sem força. Eu perdi o sentido, eu perdi o propósito, perdi a razão, eu comecei a fazer as minhas coisas muito arrastado, vontade de largar o trabalho que eu tinha no escritório de advocacia, as coisas foram se seguindo. Nos dias que se sucederam, eu voltei ao trabalho, marquei o casamento, comecei os preparativos, mas todos os dias no final da tarde chegava um telegrama que dizia: Mo, volta. Mo, te amo e tô te esperando. Minha mãe me dizia: filha, se não quiser casar, não precisa, mas decida agora. Você pode ter seu filho e vamos cuidar dele com você. E eu falava: não, mãe, já decidi, vou casar. Até que dia 7 de novembro eu tinha uma prova de direito tributário, eu resolvi não ir direto do escritório para a faculdade, passei na minha casa antes para pegar livros e fui para a faculdade estudar um pouco. Entro na classe, eu tinha muito pouco relacionamento com essa classe, porque eu tinha transferido há muito pouco tempo. Uma senhora, que eu tinha muito pouco contato, falou: Marcelo, podia conversar com você um instante? Minha cabeleireira, a filha dela propriamente dito, estudava na classe do Aragorn e me dava notícias constantes dele. Me disse então que iria contar a ele que eu iria casar, que não achava justo eu esconder dele. Mas meu medo de vê-lo de frente, era tanto. Afinal, ele estava me esperando voltar no final do ano e eu estava fugindo dele. Ele nem imagina que eu ia casar, nem imaginava. Eu fiz ela me prometer que só contaria a ele que eu iria casar no dia do meu casamento, não antes. Eu tinha medo que ele viesse me ver e eu não me casasse mais. Eu achei muito estranho. Sim, saímos ali da porta, ela falou: não vamos ficar aqui na porta, que é um assunto particular, vamos mais ali um pouco mais para baixo. E aí ela me fala: olha, você sabe que minha mãe tem um salão de beleza? Eu falei: ah, é? Sua mãe tem um salão de beleza? Ah, é. E sabe quem está lá desde a hora do almoço, depois da hora do almoço, que está se arrumando? Eu falei: não, Ana Regina. Puf, nossa senhora. Eu falei: Ana está em São Paulo? Sim, a Ana está em São Paulo. Eu falei: putz, a Ana voltou. Ela voltou. Eu falei: nossa, caraca, que beleza, que ótima notícia. Você sabe por que ela está se arrumando? Eu falei: não, ela vai casar. E ela vai casar hoje. E eu, primeira notícia já foi uma bomba, né? E eu falei: bom, ela vai casar hoje aonde? Não, ela vai casar aqui numa igreja de São Paulo. Pegou uma folha de caderno, me lembro, ela dobrou e falou: tá aqui, ó. Aqui está o endereço. Eu abri, era uma igrejinha, eu já sabia mais ou menos onde é que ela, estava lá o horário, o endereço. Marcelo, veio um pedido para fazer, pelo amor de Deus, vai lá. Eu falei: bom, como é que eu vou nessa igreja, assim? Bom, eu vou lá fazer o quê? Não, você vai lá, é simples, você vai lá, fica na porta. Se ficando na porta, a Ana vai te ver, vai desistir de casar. Eu falei: cara, você não conhece a Ana Regina, você não conhece a Ana, não vai. Se a Ana decidiu que ela vai casar, a Ana vai casar. Escorpiana, orgulhosa, testa dura, como diriam os italianos, né? Eu já tinha decidido, porque para mim era muito difícil o papel de mãe solteira na época. Eu não sei se eu saberia encarar. Mas você sabe por que ela vai casar? Eu falei: não, ela tá grávida. Putz, aí engraçado, eu me lembro dela falar, eu não me lembro exatamente o que ela dizia, porque para mim passou um filme na cabeça de cidade universitária, telegrama, conversas, ela chorando.
e um sentimento de falar, cara, você não levou em consideração essa hipótese, né? Onde é que você estava? Em que mundo que você estava, né? Eu me lembro que eu fui andar um pouco, ela ainda não desistiu de conversar comigo, eu fiquei e falei, cara, ela tá grávida. Sim, ela tá grávida. Mas assim, e ela só vai casar porque ela tá grávida. Então, o plano dela era muito simples. Você vai para a porta da igreja, e você tá na porta da igreja, ela vai te ver e isso vai acabar bem, né? E eu falei, tá bom. Ela percebeu que eu fiquei totalmente desarvorado, ela entrou ela falou, bom, eu precisava te contar. Eu agradeci. E nessa faculdade que eu estudei, o corredor é enorme. Eu acho que eu afundei aquele corredor, não sei quantas vezes eu andei para lá e para cá com aquele pedaço de papel. E eu pensei sim em ir na igreja, mas em hipótese nenhuma eu pensei que eu fosse na igreja para acabar o casamento. Eu pensei em ver a Regina. Eu queria muito ver. Eu estava com muita saudade de ver a Ana. Eu falei, não, eu vou ver. Eu vou lá, vou ver. Mas aí eu pensei, cara, eu vou dar um escândalo. Porque eu vou chegar lá, eu vou chorar, que nem né? Vai ser uma cena para a Ana, para a família, para eles. Se ela tomou essa decisão, ela sabe o que está fazendo. Né? E agora eu nasci, engraçado, não é porque eu estou contando isso agora, eu me lembro bem. Eu falei, putz, ela deve estar numa situação, ela está se achando responsável por tudo isso e vai casar com esse cara, né? Eu consegui, de alguma forma, pensar nisso. E eu falei, não, putz, eu vou lá, vai ser um negócio tão horroroso. Depois eu falei, não, eu me escondo, eu vou ficar numa coluna, eu vou fazer isso. Eu fiquei com essa história uns bons minutos na cabeça, até que eu voltei, eu entrei, eu vi essa senhora olhando para mim, do tipo, você não vai, né? Eu sentei, fiz a prova, jamais vou esquecer qual a nota que eu tive um 4, e vou entrar aí num período de depressão. Me lembro também que eu marquei eu não tinha um alarme, mas eu marquei o horário do casamento. Isso também me lembro. Eu fiz a prova jato, a tempo de sair e de falar, é essa hora que ela está casando. Para mim, foi muito difícil esse dia. E aí, 2 semanas depois, eu voltei na minha casa 1 semanas depois, a minha mãe soube dessa história, obviamente falou, tá vendo? Eu não avisei que você ia passar por situações, o que só piorou a minha relação familiar, muito. 2 semanas depois, meu irmão me contou que meu irmão era médico, que meu pai estava com câncer e que tinha no máximo 9 meses de vida. Então, aí vai ser ladeira abaixo. Meu pai morre 9 meses depois. Eu entrei num período assim hoje eu vejo que eu fiquei totalmente deprimido. Foi muito difícil. E nunca mais falei com ele e nem ele comigo. Soube que ele tinha casado. Depois eu me separei e soube que ele tinha se separado também. Mas não ousava procurá-lo, pois teria que olhar naquele olho e contar a verdade. Eu não queria nunca que isso acontecesse. Como dizia Freddie Mercury, show must go on. Casei novamente e estava quase na 2ª separação. Tinha um filho, o 2º filho de 2 anos na época, que por uma coincidência nasceu no dia do aniversário dele. Me lembro que 2, 3 anos depois eu procurei a Ana pela primeira vez. Era um negócio meio difícil, porque você tinha que achar pela lista telefônica ou ligar para casa onde você tinha o telefone. E era meio constrangedor, depois de tudo aquilo, não sabia como é que ia ser recebido, mas eu consegui falar com a mãe, deixei um recado. Ela falou, olha, eu vou deixar um recado, caso ela queira te procurar e tal. Eu me lembro que eu procurei ela umas 2 vezes ainda, com muita saudade, com vontade de vê-la. E só depois, na década de 90, é que já com internet discada, eu localizo um telefone da Ana Regina, acho que numa imobiliária de Campinas. E eu ligo para ela atende lá, nem acreditava. E ouço do outro lado, Ana Regina, aqui é o Aragorn. Estou aqui em Campinas e quero te ver agora. Te espero para almoçar agora aqui no Hotel Nacional. Meu Deus, tantos anos se passaram e de novo gelo, paralisia, medo. Obviamente, eu fui lá para vê-la. Eu tenho vários compromissos. Você estaria disponível? Vamos nos ver e tal. E ela topou.
Ela falou, você conhece Campinas bem? Eu falei, não, então você vai num hotel bem na entrada, então eu me lembro que a gente foi almoçar no Hotel Nacional. No caminho decidi, ele não saberia de nada da história do passado. Entrei no hotel e o vi. Era o meu Mo, o mesmo, lindo, com aquele mesmo olhar e aquele sorriso que me nocauteava. Ali, tão perto de mim, me perguntando coisas, me falando da sua vida, do seu casamento frustrado, da gente, do tempo que perdemos. Nossa, foi um estrondo vendo a Regina de novo, depois de tantos anos, muito bonita, me lembro como fosse hoje, uma saia preta tubinho, sandália preta, uma blusa florida azul, sem manga. Sou capaz de dizer cada segundo daquele almoço. O almoço foi horrível, porque a gente se tratou assim, e aí, como é que tá a sua vida? E aí, como é que tá a sua? Eu, obviamente, perguntei, e seu filho, como vai? Ela, tá bem e tal, mas assim, a gente não conseguiu falar do que talvez a gente precisasse falar, né? E ela me falou, não, meu filho tá bem, meu filho é jogador de futebol. Qual é o nome do jogador de futebol? Eu sempre acompanhei futebol. O nome é esse, tal, aquilo, não sei o quê, mas assim, horrível, um almoço horrível. Confesso que não ouvi quase nada. Tudo que ele me falou, nem lembro. O que eu queria era dar um forte abraço, pedir perdão a ele, contar a história de verdade e dizer que sempre o amei e que ainda o amava. Mas ao invés disso, fiz tudo ao contrário. Fiquei fria com ele, disse que estava tudo ótimo comigo, demonstrei distância, frieza e percebi claramente nos olhos dele de novo a frustração e a decepção com as minhas atitudes. E o engraçado é que quando a gente se encontrou, isso é uma coisa que eu lembro, eu falei, bom, você casou em 81. Aí eu falei, quando eu casei em 83, aí eu separei tal ano. Eu falei, eu também separei tal ano. Era uma conversa de louco, né? A gente já tinha separado 2 vezes. Né? Almoçamos, ele se levantou, me deu um cartão e me disse que se eu quisesse, ligasse para ele. Eu agradeci e fomos embora. Chorei o caminho todo. Não fui mais trabalhar naquele dia. Chorei dias esse encontro. Minha covardia, meu orgulho, quanta tolice. E de novo o vi ir embora. Hoje a Ana leria essa parte diferente. Eu não acho que foi o orgulho nem a covardia. Eu acho que na hora a gente precisa, na vida a gente precisa estar pronta para fazer algumas coisas. E eu não estava pronta. Eu acho que realmente eu fiz o que deu para fazer. E tava na cara que a gente precisava conversar muita coisa, né? Foi. Eu fiquei pelo menos com um e-mail da Dona Regina, que já era uma grande coisa, e a gente de vez em quando acabava dando um oi. Eu entrei num processo de busca interior, de autoconhecimento, busca espiritual, seja lá o nome que seja dado. Eu me embrenhei em tudo que se possa imaginar, até que em 2012 eu dei um basta na vida que eu tinha de executivo, quis fazer um sabático, fui fazer coisas fora do Brasil. Uma delas foi comunicação não violenta, que mexe muito com o tratamento de emoções. E aqui ainda no Brasil eu fiz um trabalho para você escrever sua biografia de vida, para você se olhar e ver seus padrões e fazer um processo de autoconhecimento que te leva a uma cura. Eu adorei esse negócio. 2012 eu juntei absolutamente tudo que eu tinha, digitalizei, eu tinha muita foto. Eu acho que de cara eu enchi umas 150 páginas. E, obviamente, uma das histórias principais, a história principal, era essa história com a Ana Regina.